Olá pessoal do 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal, da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 31, sob o título Os Estados Unidos no século XIX, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 247. Vamos nessa então? Então pessoal, em aulas pregressas, nós podemos observar que os Estados Unidos foram o primeiro país da América a romper com o domínio europeu e tornar-se independente, a partir de 4 de julho de 1776. A partir do século XIX, os Estados Unidos começaram a pautar novos objetivos para a sua formação histórica, que eram exercer um domínio sobre o continente americano e, de certa forma, expandir seu território rumo a oeste. Para isso, no início do século XIX, os americanos criaram a doutrina Monroe. Em 1823, o então presidente americano James Monroe criou a doutrina que tinha como frase síntese a América para os americanos. Através da doutrina Monroe, os Estados Unidos apoiaram todos os movimentos de independência da América, inclusive o do Brasil. Por que os Estados Unidos apoiaram esses movimentos de independência? Porque queriam os países da América livres do domínio europeu para que eles, os Estados Unidos, pudessem exercer um novo domínio imperialista sobre esses países. Então a ideia é que nós nos libertássemos do domínio europeu e pudéssemos cair numa nova influência, o domínio dos Estados Unidos. E assim, apoiando os movimentos de independência de cada nação americana, eles foram conquistando, aproximando e exercendo o domínio imperialista sobre cada um de nós, inclusive sobre o Brasil. Segunda doutrina desse período, do século XIX, foi o Destino Manifesto. Os Estados Unidos criaram a doutrina de que Deus havia escolhido eles, os americanos, para exercer domínio e proteção do continente americano, e que isso era o Destino Manifesto e que nenhum outro país deveria se rebelar contra os desígnios de Deus. Para aquele país que não aceitasse o Destino Manifesto, ou seja, não aceitasse a liderança e o domínio dos Estados Unidos, haveria uma terceira doutrina, a do Big Stack, o grande porrete, ou seja, quem não aprovasse o domínio americano pelo amor, aprovaria pela dor. Os Estados Unidos implicaria sanções sobre os países rebeldes que não aceitassem o imperialismo americano no continente como um todo. E, obviamente, paralela a essas três doutrinas, a doutrina Monroe, o Destino Manifesto e o Big Stack, os Estados Unidos também começaram no século XIX seu processo de expansão territorial rumo ao oeste. Para isso, com alguns países, os Estados Unidos fizeram acordos de compra de territórios. Para com outros, eles simplesmente fizeram guerras e conquistaram esses territórios que foram confiscados à força de países vizinhos. E aqui eu gostaria de citar, por exemplo, primeiro, os acordos de compra. Os Estados Unidos compraram da Espanha o território da Flórida. Compraram da Inglaterra, a sua ex-metrópole, o território de Oregon. Compraram da França a Louisiana e compraram da Rússia o território do Alasca. Já com o México, os Estados Unidos iniciaram um conflito para conquistar boa parte dos territórios mexicanos que foram anexados aos Estados Unidos na metade do século XIX. Do México foram tomados por guerras os territórios de Utah, Nevada, Texas, Arizona, Califórnia e o Novo México. Portanto, os Estados Unidos adotavam a seguinte política: quando eram territórios de países ricos, potências europeias, eles negociavam acordos de compra, como foi o caso da compra da Flórida, da Espanha, do Oregon, da Inglaterra, da Louisiana, da França, do Alasca, da Rússia, mas quando eram países aqui da América Latina, eles simplesmente iniciavam um conflito e tomavam esses territórios sem nenhum tipo de indenização. Foi o que aconteceu com o território vizinho do México, que perdeu boa parte de seu território para os Estados Unidos nesse processo de conquista do oeste, de expansão para o oeste. É bom lembrar que os Estados Unidos, que eram apenas 13 colônias, tornaram 50 estados. Esses 50 estados foram a partir desse processo de expansão, de compra, de negociações e de conquistas através de conflitos com países vizinhos. É bom lembrar que nesse processo também não adiantava conquistar esses territórios. Seria necessário também ocupá-los, povoá-los para evitar pretensões de outros países. Se esses territórios ficassem vagos, outros países poderiam alegar que estariam vagos, invadir e conquistar. Então seria necessário, além de conquistá-los, imediatamente, efetivamente iniciar um povoamento dessas áreas. Daí o governo americano ter criado o Homestead Act, ou seja, a Lei do Povoamento. Qual era a Lei do Povoamento?
Qualquer cidadão americano que quisesse terras no interior, no oeste, para ocupá-las, o governo americano cederia essas terras a um custo irrisório de $10. Ou seja, se você tivesse pretensões de viver a oeste, interiorizar os Estados Unidos a partir dessas áreas conquistadas, o governo cederia essas áreas a $10 para você constituir sua propriedade lá, sua fazenda. Seria uma forma de interiorizar, de povoar o interior e garantir a manutenção dos Estados Unidos sobre essas áreas. Bom lembrar também que essas áreas já eram anteriormente ocupadas por povos indígenas e que, infelizmente, durante esse processo de expansão de conquista para o oeste, muitos povos indígenas sofreram com essa invasão dos povos brancos, principalmente a tribo dos Dakotas ou Sioux, que foram quase exterminadas. Era a famosa execução para o progresso, ou seja, já que nós temos que expandir para o interior, nem que seja necessário exterminar as tribos indígenas aqui, mas infelizmente o progresso é necessário que existam algumas ações arbitrárias e nós praticaremos. Hoje, os Estados Unidos, até como uma forma de reparar toda a política de opressão aos povos indígenas durante esse processo de expansão para o oeste, os Estados Unidos adotam hoje uma das políticas indigenistas mais modernas, inclusive dando aos índios o direito de viver em territórios, patrocinando seu modo de vida e criando faculdades exclusivas para índios. É uma forma que o governo americano criou para tentar minimizar os efeitos do passado, quando povos indígenas foram massacrados diante desse processo de conquista para o oeste. Forte abraço e até a próxima.